Senhor Jesus. Vamos abrir em João 4, irmãos. O Evangelho de João. João 4:4. João 4:4. Amém. Bom. João 4:4. Ele diz assim: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Vamos orar, ler esse texto? Ó Senhor Jesus, se conheceras, é necessário. Amém. Amém. Sim, Senhor. Amém. Sim, Senhor. É necessário atravessar. Senhor Jesus. Necessário, Senhor. Replicou-lhe Jesus: conhecerás o dom de Deus, e quem te pede, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Amém, irmãos. Há uma preocupação nossa com relação, a gente sempre se questiona porque muitos irmãos estão deixando de reunir, não é? E a gente sempre se pergunta e vai diante do Senhor e cobra do Senhor aquilo. E para mim vem sempre a resposta, vem sempre me vem a palavra, né? De que a inadequação, de que a palavra que a gente tem passado para os irmãos, de alguma forma, não tem sido relevantes para a vida deles, uma vez que a gente ultimamente tem pregado o compromisso, a responsabilidade, o empenho. E a gente sabe também que o Senhor peneira, sempre que a gente traz um falar e não traz acomodação, traz um certo empurrão, as pessoas tendem a se acomodar mais ainda. Eu vi algumas palavras, eu li o Alimento Diário, o irmão fala aqui da arca. A preocupação com a arca, a figura da arca. E a gente sabe o que simbolizava a arca. A arca, ela é chamada Arca do Testemunho. E teve um período que Saul, na desobediência ao Senhor, perdeu a guerra para os filisteus, e os filisteus tomaram a arca. E essa arca ficou na mão dos filisteus, mas não foi um bom negócio não. O símbolo do Senhor na mão dos filisteus, porque o pessoal começou a ter furúnculo, começou a ter problemas sérios, as pessoas morrendo. Eles, rapaz, essa arca aí, vamos devolver. E ficaram doidos para devolver, e queriam devolver para o povo de Israel, porque era uma maldição a arca da mão
das pessoas que não conhecem o Senhor, ou que não querem o Senhor. E essa arca foi parar na casa de Abinadab. Davi deixou a arca lá na casa de Abinadab. Essa arca, ela passou 20 anos na casa de Abinadab. 20 anos. E o povo de Deus quase que esqueceu, mas Davi lembrou-se. E Davi disse: rapaz, vamos buscar a arca para trazer aqui para Jerusalém. Só que ele perdeu toda a referência do significado da arca. Que o testemunho a gente pode lembrar o que é que tem dentro da arca. Aí tem a vara de Arão, né, autoridade, que ela vem com a vida, que dá autoridade a gente é a vida, né? A vara que floresceu é a vara que gerou vida, gerou uma amêndoa, não é? E também o Senhor tem o testemunho do maná no deserto, estava dentro de um vaso de ouro, estava ali dentro também, mostrando que o Senhor que sustenta o povo dele no deserto, sustentou o tempo todo. E aquilo é uma lembrança, um testemunho daquilo que Deus trabalhou na vida deles. E também estavam ali a lei, as tábuas da lei, que é a palavra de Deus, o que nos dá o norte, o direcionamento, a estrutura. Esse Abinadab, ele é filho se não me engano, filho do irmão de Davi, de Jessé. E ele bota os filhos dele para cuidar da arca. E um deles é chamado Uzá. E quando Davi manda trazer a arca, essa arca ele bota no carro de boi, não seguiu o que a palavra dizia, lá em 1 Crônicas, qual era o formato de conduzir a arca, tinha que ser os levitas, tinha uma série de santificação, vamos dizer assim, de padrão de condução. E o pessoal botou em cima de um boi, de uma junta de boi nova, e quando o boi foi saindo naqueles terrenos lá, a arca foi caindo. Aí Uzá, que quer dizer força, ele foi lá e foi segurar com a sua força, foi segurar a arca e foi fulminado. Ele morreu na hora. E aí Davi se entristeceu muito, porque ele disse: rapaz, eu estava trazendo a arca. Mas aí Davi foi estudar, viu que realmente tinha que ser dentro do padrão do Senhor. Aí ele disse: rapaz, o negócio tem que ser diferente, mas por enquanto deixa essa arca. Ele antes botou na casa de Obed-edom. Obed-edom não era filisteu. Na casa de Abinadab era o irmão de Davi, o filho do irmão de Davi, sobrinho de Davi. Mas o Obed-edom não, era filisteu. Mas essa arca passa 3 dias na casa de Obed-edom e só foi bênção, só foi riqueza. O cara se deu bem demais. Se deu tão bem que ele pediu a Davi, quando Davi tirou com 3 dias a arca de lá, para ficar cuidando da arca. Dedicou a vida dele à arca. Mas como é? Por que isso? Aí o nome de Obed-edom, você vai ver o significado. Aí diz: é servo do sangue. Servo do sangue. Somente o nome do cara. Do sangue. Servo do sangue.
porque o Edom é vermelho, tem a ver também com Esaú. É um radical dessa palavra. Mas no contexto geral é servo, que é Obed-Edom, servo do sangue. Qual a diferença de um para o outro? Abinadab, ele se acostumou com a arca em casa. Aí vem um alerta para a gente. Às vezes a gente se habitua a ouvir palavra e se acomoda. Provavelmente ele até fechou a arca lá e deixou fechadinha, ninguém nem visitava. Enquanto que Obed-Edom limpava, cuidava, ele mostrou interesse por ela. E aí quando você vai ver as duas coisas, você vai entender porque um é abençoado e outro não é. Porque uns são abençoados por Deus e outros não são. Não é material, porque naquela época era material. Hoje para nós é revelação, comunhão, intimidade, relacionamento com o Senhor. Porque isso é que nos dá plenitude. É o relacionamento. Então, a gente precisa entender que a convivência com a arca fez com que houvesse desprezo da arca. E dentro da arca está todos os símbolos do qual a arca significava com relação a Cristo. Porque a arca tinha dentro dela, assim, em cima dela, tinha 2 anjos, 2 querubins. Diz que Deus falava com Moisés e a voz vinha do alto, mas saía na altura dos querubins. É como se os querubins estivessem falando. Esses querubins de ouro. E essa tampa era chamada propiciatório, porque o sacerdote só entrava no templo, no Santo dos Santos, se ele aspergisse o sangue com relação ao pecado. Mas eu fiquei impressionado que a oferta pelo pecado é bem menor do que a oferta que tinha. Eram 5 ofertas. Não vou lembrar das 5 ofertas aqui não. Devia ter anotado para dizer a vocês. Tinha oferta do pecado, tinha um pecado oculto, tinha oferta pelo pecado oculto, quer dizer, aquele que você não lembrava. Tinha a oferta de holocausto, que eles chamavam. E tinha uma oferta que era engraçada, ela era de paz e comunhão. Se você botar aí na internet e buscar o que Salomão sacrificou na oferta de comunhão, foram 250 mil, 2.000 bois. Se você dá de uma oferta para outra, é impressionante como a oferta de paz e comunhão, ela é muito maior do que do pecado. O pecado é bem menor. Por que isso? Porque precisaria de mais sacrifício com relação à comunhão e à paz. Porque o sacrifício é maior. O sacrifício é maior porque o nosso sacrifício é maior. O grande segredo, um dos grandes segredos, né? Tem segredo, tanto mistério aqui, da palavra, ela é cheia de mistério, é exatamente essa questão
da revelação do Espírito em nós. Veja só, se você for nos 4 evangelhos, os 3 primeiros evangelhos a gente chama de sinóticos, porque eles são semelhantes. Mas quando chega em João, o evangelho é completamente diferente. Ele não remete às coisas físicas, materiais, mas o evangelho de João remete às coisas invisíveis. Invisíveis. Em João você vai ver o Senhor transformar a natureza da água em vinho. Em João você vai ver Deus revelando o invisível através das coisas invisíveis que formam. Os primeiros 3 é as coisas invisíveis se tornando visíveis. Mas existem coisas invisíveis que são reveladas em João, e elas vão continuar invisíveis porque estão em nós, porque é pela fé. E isso faz toda a diferença no entendimento de Cristo. Porque, por exemplo, a passagem de Nicodemos, João 3, a gente vai ver o Senhor dizendo a ele que não é uma tentativa de obedecer a palavra, de seguir regras, costumes, de estudar muito a palavra, que faz com que você tenha um novo nascimento. Porque Nicodemos foi falar com ele com esse intuito, de ser fortalecido no conhecimento, nos que vem da parte de Deus, porque ninguém faz os milagres que tu faz, se não vier de Deus. Aí ele diz, em verdade vos digo, que se tu não nascer de novo, então não vai ver. Se tu não nascer da água e do sangue, tu não vai entrar. Ele está trazendo algo que tem tudo a ver com o invisível, e é pela fé. Por isso que a preocupação da gente é trazer a consciência desse relacionamento que nós temos que ter com o Senhor, que vai além da obediência de conduzir a arca. Ela vai além. O Senhor, eu até perguntei a Vanessa hoje de manhã, eu disse, você acha que Jesus Cristo adoecia? Jesus adoecia? O Jesus, quando ele recebeu, quando ele foi gerado, que assim, o pecado entrou na hora que o homem não comeu da árvore da vida e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor vai e bota lá os anjos, os querubins, bota a espada, bota o fogo, para que ninguém entre mais naquele lugar, porque ele teria vida eterna. Teria uma eternidade sem arrependimento, sem a vida, porque a árvore era da vida. E aí, se Adão e Eva tivessem comido da árvore da vida, o que é que ia acontecer com eles? Eles iam ter a eternidade. Mas no plano de Deus já era esperada essa queda do homem e a providência de Cristo para trazer essa vida. Então, quando Cristo foi formado, ele tirou a figura do homem e deixou só a mulher. O Espírito Santo veio e fecundou Maria.
Ele colocou mais um elemento que seria a árvore da vida. Esse elemento é que faz toda a separação, para que hoje a gente tenha esse entendimento, esse incômodo que gera em nosso ser, quando estamos inadequados diante do Senhor. Um espírito. Esse espírito veio através de Jesus. Jesus, aí eu penso, será que Jesus adoecia? Se ele tinha todo o poder? Esse poder de Jesus era relacionado a quê? Era poder de Deus, poder que transforma as coisas, que faz as coisas? Não, o texto diz que Jesus veio menor do que os anjos. Então, relacionado ao poder, ele era menor do que os anjos. Os anjos têm mais poder do que ele. Mas por que ele conseguia repreender os anjos? Porque tinha uma coisa chamada autoridade, que está relacionada à vida, que a gente já viu, que traz a condição de repreender o inimigo, traz o poder que a autoridade dá. Porque assim, o poder de Deus de fazer as coisas, o homem reconhece, e ele foi dado a nós. Mas a autoridade só tem se ganhar a vida. E essa vida vem através do segundo espírito, né? Porque quando o homem foi criado, ele criou-se um espírito. E o Espírito de Deus, quando entra em nós, aí nós temos autoridade. E essa autoridade é nos dada de tal forma que não é mais uma autoridade para que você possa fazer as coisas ou adquirir as coisas, mas que você possa suportar todas as coisas. A vida, ela nos foi dada para que a gente possa dar essa vida. Isso é autoridade. Porque é dando a vida que você recebe a vida. Não é protegendo a vida, não é resguardando a vida, é dando a vida pelo outro. A gente vai saber por que é pelo outro. Se a gente for ver a grande comissão, o Senhor diz assim: ide, pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco todo o tempo, todos os dias da vossa vida. Mas e João? Onde é que está a grande comissão em João? Vamos abrir João 20. João trata de quê? Do princípio de Deus. Os três evangelhos, primeiro vai falar da origem em Adão, da origem em Abraão, de Davi, vai falar de um homem servo que não tem origem nenhuma, mas em Jesus ele nos remete ao princípio de tudo, o que seria o Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava remetendo ao início de tudo. E aí ele está falando da vida. Em João 20, o que é que ele diz? Vamos lá. João 20 e 20 mais ou menos. É quando ele aparece aos discípulos. Ele diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o 19, né? O primeiro dia da semana, trancado as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Interessante isso aqui,
que se ele fosse a aparência normal, ele precisava mostrar a mão e os lábios. Para mim, é o corpo glorificado, ainda tem uma aparência diferenciada. Embora eu acredite, depois daquele domingo aqui, que lá embaixo, esperando a volta do Senhor, a gente tem a mesma aparência. Só a aparência só muda quando o corpo for glorificado. Entendeu? Então lá embaixo, quando a gente estiver esperando no seio de Abraão, a gente vai ter a mesma semelhança. Por isso que eu assisti aquele filme Deus, o Céu Existe, que é um relato. Tu assistiu? Exatamente. Pronto. Mais uma prova aí, boa. Mas quando tem um corpo glorificado, perde a aparência. Aquela figura sai. Entendeu? Aí ele diz assim: e dizendo isso, lhe mostrou os lados, né? Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Ele entrou, e para os cabos não se assustarem, ele disse: paz esteja convosco. Os cabos se assustaram. Aí quando ele mostrou as mãos, aí eles disseram: opa, eles se alegraram. Eles se alegraram quando viram Jesus. Eles se alegraram depois que identificaram Jesus. Quando viram Jesus, ele se assustou. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos. Puxa, ele veio com uma missão. Lá ele disse assim: ide pregar o evangelho, fazer discípulos, né? Ele agora disse aqui: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Esse é o nosso papel. Essa é a comissão de João. Mas tem uma coisa que vai haver agora, que faz toda a diferença. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Essa é toda a diferença. Recebei o Espírito Santo. Agora sim, a vida deles muda. Agora sim, eles têm uma referência de quem eles são. Eles são chamados agora filhos de Deus. Quando recebe o quê? O Espírito. Todos nós recebemos o Espírito na hora em que cremos no Senhor. Ele vai dizer isso a Tomé: mas bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Mais bem-aventurado. Então nós somos mais bem-aventurados do que Tomé, embora Tomé tenha convivido com o Senhor e tenha visto a glória de Deus na pessoa de Jesus. Mas irmãos, ele vai dizer outra coisa aqui. Ele diz assim: se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados, e se lhes retiverdes, são retidos. Ele está dizendo agora que ele é quem promove a reconciliação. Agora a igreja, ela é responsável pela reconciliação na terra. A gente tem um Espírito para quê? A gente receber esse comissionamento para quê? Para comunhão. Se você pegar 2 Coríntios, lá no finalzinho, Paulo diz: a graça, no final, quando ele vai fazer a saudação, a graça do Senhor Jesus Cristo, a graça de Jesus, o amor de Deus e o quê? E a comunhão do Espírito. Irmãos, o mais difícil e o que precisa de mais sacrifício, de negar-se, de derramar o sangue,
é o que? Comunhão. A Bíblia, o Antigo Testamento já falava. Comunhão. O que é que o Senhor exige mais de morte nossa? Comunhão. Comunhão. Essa autoridade já foi nos dada. Nós temos essa capacidade. Sabe o que é que houve? Eu li o texto da mulher samaritana para poder arrematar e fechar esse entendimento, para não prolongar muito e não perder-se no meio do caminho. A mulher samaritana, ela vai tomar água porque ela tinha sede. Jesus manda os discípulos vão para a cidade porque tinham fome, foram comprar comida. Mas Jesus disse que tinha uma fome que eles não sabiam qual era. E a gente leu que ele disse: eu tenho que passar por aquela cidade. Por que ele tem que passar? Ele tem que passar para poder ter um relacionamento. Ele precisava ter comunhão. Os discípulos foram ser supridos do alimento. A mulher veio pegar água para suprir a sua sede. E Jesus disse: rapaz, se tu soubesse do dom que tu tens, que eu tenho, se tu reconhecesse a tua condição, tu pediria água para mim, eu te daria uma água que tu não teria mais sede. Assim como eu não estou tendo fome agora, ele está dizendo, porque os discípulos vão trazer comida, eu não vou ter fome, porque esse alimento que eu tenho, que é esse relacionamento, essa transmissão de vida para você, já me supre. Jesus está dizendo a ela que se ela receber e tomar da água, que é a palavra que ela estava recebendo naquele momento, ela se tornaria uma fonte. Ela não tem, é tanto que ela deixa o cântaro e vai para a cidade sem levar água. Ela não só se sentiu suprida, irmão, porque qual era o problema da mulher? Ela tem tido 5 homens. Ela queria ser preenchida. A gente quer ser preenchido nas nossas carências, mas Jesus diz que Ele é o nosso suprimento. Ele é quem preenche todas as nossas carências. A gente não precisa de ninguém, a gente só precisa dele. Agora, sabe o que ele está dizendo que a gente precisa para ser pleno? Servir os outros, ter comunhão com os outros, entender o que aquilo foi dado a nós, para que nós sejamos essa vida para os outros. Eu tenho que ir na casa dos irmãos todo dia, eu tenho que chegar lá para ter comunhão com eles. Não, irmãos, não é isso que eu estou dizendo. Naquela oportunidade que o Senhor te dá de comunhão, ser vida. Rapaz, se precisasse passar 200 anos de relacionamento para convencer, Jesus não morria com 33 anos e meio e só 3 anos e meio de ministério. A mulher, o simples fato de ter a consciência de que recebeu, ela vai lá, chega para o povo e diz: olha, encontrei um homem. Ela teve 5 homens, a cidade todinha conhecia ela, e ela chega lá dizendo que teve um homem. Esse é mais um. Mas ele disse tudo aquilo que me aconteceu. Ele conhece. E aí o que é que acontece? Ela falou pelo Espírito, e a palavra pelo Espírito, ela alcança sem muito conhecimento. Não precisa ter conhecimento. Que conhecimento ela tinha? Os discípulos voltaram, os 7 não trouxeram ninguém para Jesus, e vinha
sendo trabalhado por Jesus, 3 anos e meio, conhecia a lei, conhecia tudo. Mas o que foi que ele ganhou lá? Trouxe o que para Jesus? Aí a mulher lá recebe, vai lá e traz a cidade toda. Para glorificar quem? O Senhor. Porque as pessoas dizem logo, a gente não precisa mais dela. A gente já tem esse. Ela foi uma fonte que também gerou vida nas outras fontes. O que é importante no nosso relacionamento, irmãos? A gente ser bênção. A gente veio para cá para quê? Para receber bênção ou ser bênção? Quando a gente vem com foco de receber bênção, irmão, vai sair frustrado, vai deixar de reunir, vai abandonar a arca. Porque a gente não veio se dar, não veio transmitir aquilo que já recebeu. Ele diz: olha, o dom que tens, o dom que eu vou te dar, ou você já tem a condição. Um minuto, um segundo, ele pode ser eterno. O que Jesus fez foi 3 anos e meio, e não tem esse relato todo dele não, é muito pouco o relato de Jesus. Mas olha o quanto de vida ele transmitiu durante esses 2000 e tantos anos. Quase 2000 anos. 2000. O que é que precisa para a gente ser pleno do Senhor? Ele disse que lá dentro da arca, o que é que tinha dentro da arca? A gente precisa lembrar o que tinha dentro da arca. E estava no Santo dos Santos. A gente precisa estar. Eu precisei ler ontem, hoje de manhã, estar me preocupando com a palavra, para poder estar aqui com alguma substância, mas com o intuito de trazer a vida, para que essa vida ela se remeta ao outro. Se você recebe essa palavra, você retém e não traz exercício para você, nem leva para os outros, o que foi que você fez? Você foi saciado na sua sede. Você veio aqui com sede, foi saciado, foi abençoado e não entendeu que você precisa ser a bênção e que você já é a bênção. Porque Jesus, ele dificuldades para nós com doença. Problema no dia a dia. É para quê, irmãos? É para que a gente entenda que só vou alcançar pessoas diferentes. Nunca vai. Precisa a gente ganhar pessoas. A gente precisa entender que tudo que vem, todas as coisas cooperam para o nosso bem, daqueles que amam a Deus. Se a gente ama a Deus, tudo isso vai cooperar. Agora eu estou sendo relevante. Eu estava pensando em tu, Sandro, nessa situação. Eu digo: será que Sandro está sendo uma bênção em casa? Em que ele está sendo uma bênção em casa? Porque muitas vezes uma coisa dessa ocorre por causa de ficar em casa. Não é que Deus fez isso para acontecer, mas naquilo que foi feito, você precisa ser a bênção onde você está. Deus fez isso comigo. Não, não é esse o ponto. O ponto é que na vida tudo vai acontecer a todos, mas naquilo que me acontece, eu atribuo que sou de Deus e que você é uma bênção em qualquer coisa que me surja, ou eu vou ficar, irmão, se Jesus estivesse hoje e Jesus fosse crente, na hora que ele fosse dizer assim que ia ser morto, meu amigo, ia ser uma revolução. Vamos mover aí, ó, levanta aí 24 horas de oração. Jesus pode não. Jesus, o cara é filho carteiro, o cara sempre fez as coisas bem. Não é para acontecer essas coisas não. Vamos orar, levanta aí um louvor, um clamor.
Porque na visão do crente é só benefício, é só ser abençoado. E o Senhor está dizendo é que eu preciso ser sacrifício pelos outros. E Jesus disse: eu tenho um alimento. E esse alimento era salvar pessoas, é ser bênção para as pessoas, na convicção de que você já tem. Se você se dispuser a falar, Deus vai lhe dar a palavra, vai lhe constranger a estudar, vai lhe constranger a buscar. Porque se você não quiser falar, não vai ter vontade de estudar. Muitas vezes a gente diz: irmão, vão ler. Quer dizer, pregue o evangelho, fale o evangelho, seja obrigado a vir para cá, para ver se você estuda. Ela não é assim, irmão. Quem vai liberar a palavra não fica preocupado em liberar, em se constituir. Se a gente tiver isso no coração, irmãos, a gente naturalmente vai buscar a palavra. Mas como eu não tenho compromisso, eu já deixei a arca trancadinha lá, deixa eu vou ser próspero, eu vou ser abençoado. Eu preciso ser servo do sangue, para que a gente seja como Obed-edom, uma bênção. Todos nós já fomos abençoados. Nós precisamos ser bênção. A gente não pode ser o irmão criança que precisa de cuidadinho e ir ali para o berçário, não é? Logo que o irmão entra, ele é criança, está adquirindo conhecimento, ainda não tem muita. Mas você viu a mulher samaritana, né? Aquilo que ela ganhou, ela passou. Ela foi próspera completamente, mais madura do que aqueles irmãos que tiveram todo um treinamento, um relacionamento com Jesus, mas só porque a consciência dela mudou, o entendimento dela foi acrescentado do Espírito, mudou toda a condição. E é isso que Deus quer para nós. É que a palavra que a gente deu aqui hoje, ela possa ser relevante para o nosso dia a dia. Eu possa ser uma bênção onde quer que eu esteja, uma bênção em casa. Se tem que se calar, se cala. Não adianta falar que não vai entender, se cala. Não adianta. Antes eu rebatia, só gerava conflito. Hoje, graças ao Senhor, uma bênção, caminhando direitinho, qualquer coisa, se cala, sai de perto, controlando, né? O Senhor é maravilhoso. Todo problema que surge para nós, não pense não, irmão. Não pense diferente não. É a bênção que você está tendo, é a oportunidade que o Senhor está te dando. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Amar, irmãos, não é dizer que tem Jesus não. Porque a gente está falando isso aqui, aí você diz: eu já amo, então tudo coopera. Não é assim. Só coopera se você ama. E amar tem a ver com se dar. Aí coopera para você, porque você, naquilo que você caiu na situação, você exercita o amor. Aí você vai ser abençoado. Coopera para o teu bem. Agora, se tu fica se lamentando, se maldizendo, reclamando, como é? Porque o amar, ele não se ufana, ele não se soberbece, ele não tem prazer com o mal, ele realmente é um sacrifício, é um negar-se. Amar é negar-se. Ele, para não dizer negar-se é forma negativa, e positiva é amar. Quando eu amo, é quando eu me nego.
em detenção do outro, passando vida para o outro. Precisa de uma repreensão, você também é repreensão. Em amor. Dá um grito, às vezes um grito funciona. Entendeu? O importante é a gente querer ter um objetivo. E aí ele diz assim: o amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. O amor é de Deus, estou constituído. A manifestação desse amor é a graça. Como é que é gracioso? Posso ser gracioso? Só através da comunhão. É do Espírito. Como é que eu sou bênção? Se eu estou fundamentado no Pai, se eu estou agindo como Cristo, com a intenção do Espírito, quer salvar as pessoas, quer conduzi-las ao próprio Cristo. É simples, não é? Quase como o cara disse na prova do Enem, se a prova, as perguntas muito fáceis, só era difícil a resposta, mas a resposta é meio difícil, mas as perguntas eram fáceis. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor.